Eu não sou a pessoa tão preparada assim, porque eu não sou cientista para falar sobre esse assunto, né, da ciência, mas eu tenho algo a meu favor, que é isso aqui. Isso aqui está a meu favor. Então, a Bíblia deve ser a nossa fonte maior, né, a nossa fonte maior de sabedoria, discernimento, inteligência, né, a nossa fonte de pesquisa deve ser a Bíblia Sagrada, tá? Muito bem, aí eu já vou começar aqui fazendo um adendo de o que é ciência. O que seria ciência? A palavra ciência, uma coisa bem simples, né? Não quero uma resposta, não, porque ciência é quando os átomos não sei o quê. Não, bem básico. O que é ciência? A palavra ciência. Ciência, nada mais, nada menos, é o quê? É a arte do saber. É saber. Você saber alguma coisa é uma ciência, né? É sabedoria. Sabedoria é uma ciência. E existem 3 palavras em hebraico que conectam a ideia de ciência, tá? No hebraico. Uma delas é a palavra ma'ad. A palavra ma'ad aparece em Daniel, capítulo 1, versículo 4, né? Que as pessoas lá que estavam pegando as pessoas lá de Jerusalém para trazer para Babilônia, tinham que ser pessoas de boa aparência, inteligentes, que dominassem a ciência, ou seja, ter uma sabedoria, né, mais elevada a respeito de determinado assunto. Enfim, eu acho que eu não seria pego para levar para Babilônia. Mas levaram lá Daniel e seus amigos e tudo mais. Agora, o que acontece? Além dessa palavra ma'ad, temos mais 2 palavras que também são usadas para a palavra ciência, que é a palavra chokhmah, que é uma palavra muito, muito usada, né, nas escrituras sagradas. Por exemplo, Salomão, ele pediu sabedoria. A palavra sabedoria ali que ele pede é chokhmah. Chokhmah é um princípio de saber, né? Então, sabedoria está cheia dessa palavra chokhmah, né, na Torá e nos outros livros do Tanakh, né, do Antigo Testamento. E temos ainda uma outra palavra para ciência. Vocês sabem qual é essa palavra? Eu vou deixar aqui, né? Eu sei que tem um delay, mas eu vou deixar aqui para ver se as pessoas sabem. Uma palavra hebraica que é muito conhecida de todos. Vocês sabem qual palavra é essa que é usada também para se conectar com a palavra ciência? Vamos ver se alguém fala alguma coisa. Uma palavra hebraica, pessoal, que todo mundo conhece. A maioria, né? Todo mundo, eu acho que generalizar assim fica meio complicado. Mas uma palavra hebraica que também é utilizada para a palavra ciência. Sabe qual é? É a palavra Torá. A Elisângela colocou Da'at. A palavra Da'at significa conhecimento, tá? Ela não é utilizada tanto para questões de ciência, de saber, né? Da'at é um nível de inteligência, né? Uma das faculdades mentais mais elevadas, tá? Chokhmah está abaixo, né? Essa questão da ciência, ela ainda está abaixo. Mas ela está ali conectada também com a palavra Torá. A palavra Torá também significa ciência, sabedoria, tá? Aí eu faço uma pergunta aqui. Daniel, Moisés, Salomão, né? Moisés recebeu a Torá, né? Foi otorgada para ele, né? No Monte Sinai. Daniel, né? Que aparece a palavra Ma'ad, e Salomão, que aparece a palavra Chokhmah. Eu pergunto para vocês, qual a faculdade que Salomão cursou? Qual a faculdade que Daniel estudou? Qual a faculdade que Moisés estudou? Fica difícil a gente saber, né? Qual faculdade foi essa? Eles tinham algo muito em comum.
que era o quê? Era a ciência verdadeira, a Torá. Eles tinham a Torá como base da sua fé, da sua ciência, da sua consciência, da sua inteligência. Eles usavam a Torá para alcançar um nível de sabedoria elevado. Muito bem. A maior ciência de todas, então, a Torá, a faculdade torática. É isso aí. A Torá. Agora, a gente sabe que a ciência ela se baseia em 3 fundamentos, né? Em 3 bases, né? Que a primeira, para ser ciência, aquilo, né, que a gente diz ser ciência, ela tem que ser observável. O que isso quer dizer? Que tem que ser percebido pelos sentidos, ou seja, tem que ser algo perceptível. Então, primeiro, tem que ser observável. Segundo, tem que ser reproduzível. Tem que ser reproduzível. Se não for reproduzível, não é ciência. Ciência tem que ser reproduzível. Ou seja, aquilo que você consegue imitar, seja da mesma escala ou em menor escala, mas você tem que reproduzir aquela ideia, tá? E terceiro, tem que ser mensurável, ou seja, que você pode verificar, confirmar de alguma forma. Tá? Então, essas são as 3 bases fundamentais da ciência. Tem que ser observável, reproduzível e mensurável. Muito bem. Agora, olha só que interessante. A Torá, ela obedece, respeita todos esses requisitos. Vamos lá? Salmo 119, vou abrir aqui. Salmo 119, versículo 18. Olha o que diz lá. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua Torá. Ou seja, a Torá é observável. O que tem aqui, a gente consegue observar. Abra meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua Torá. Deuteronômio, capítulo 30. Vai tomando nota. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11. Diz o seguinte: pois este mandamento que hoje entrego a vocês não é muito difícil, não está fora do seu alcance. Ou seja, ela pode ser reproduzível. O Eterno não deu a sua Torá para só Yeshua cumprir. A Torá pode ser cumprida por qualquer pessoa. Ela pode ser reproduzível. E Salmo 119, 38. Cumpre tua promessa que fizeste a teu servo, que fizeste aqueles que te temem. Ou seja, a Torá, ela pode ser verificada, confirmada, porque a Torá é mensurável. E o Salmo 18, ele fecha, né, essa trinca, né, de requisitos da ciência. A Torá completa lá no Salmo 18. Deixa eu abrir aqui. Salmo 18, versículo 30, diz o seguinte. Cadê? Deixa eu ler na NVI, que a NVI traz uma ideia mais clara. Não que a NVI, a BJC não esteja, tá? Salmo 18, 30. Diz o seguinte, ó. Cadê? Aqui. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. A Torá do Eterno, ela é comprovadamente genuína. Então, se você quer saber, né, ter domínio da ciência verdadeira, você precisa da palavra de Deus. A palavra do Eterno, né, ela é a ciência verdadeira. Se você quer entender a ciência, você precisa da Torá. Você precisa da lei do Eterno. Você precisa da instrução de Deus para a sua vida. Porque essa instrução é a ciência exata. É a ciência absoluta. É a ciência verdadeira.
Então, a gente tem aqui que a palavra do Eterno, ela é comprovadamente verdadeira. Então, se você quiser saber se alguma coisa é verdade, você tem que testificar na Torá, tem que testificar na lei, tem que testificar na Bíblia. Se não testificar na Bíblia, estamos fadados ao fracasso. Por quê? Porque se a gente não tiver a Bíblia, a Torá do Eterno, a gente pode correr o risco de achar que a ciência é algo que não seja observável, não seja reproduzível e não seja mensurável. Ou não seja uma dessas três coisas. Porque ciência tem que ter as três coisas. Então, o que a gente vê por aí? Olha o equívoco. A Bíblia, como que a gente vai explicar a Bíblia? Pela Bíblia. A gente explica a Bíblia pela Bíblia. Então, entenda isso. A gente explica a Bíblia pela Bíblia. Tá? A gente não explica a Bíblia pela ciência moderna, pela ciência externa. A Bíblia ela não precisa ser explicada pela ciência. Né? Não precisa ser comprovada pela ciência. E a ciência, né? Eu posso explicar a ciência pela Bíblia. Aí sim. Se eu tenho a ciência, como é que eu explico a ciência? A Bíblia. Se eu tenho a Bíblia, eu consigo explicar a ciência. Se não bate, alguma coisa está errada. Ou seja, quem? A Bíblia ou a ciência? Obviamente tem que ser a ciência que vai estar errada. Né? Porque a Bíblia é genuinamente verdadeira. Como diz lá Salmo 18:30. Tá? Então, muitos querem explicar a Bíblia pela ciência. Pessoal, isso é um equívoco muito grande. Isso é um equívoco muito grande. Achar que a ciência pode explicar a Bíblia é, no mínimo, uma falta de conhecimento, uma falta de saber, uma falta de ciência, uma falta da própria Bíblia, da própria Torá. Então, qual que é o problema disso tudo? Da questão da cosmologia bíblica e da cosmologia que a ciência informa que é exatamente. Qual que é o problema disso? O problema é que muitas pessoas que acreditam piamente na ciência acabam em um determinado nível desconfiando da Bíblia. Por quê? Porque elas usam uma premissa errada. Qual é a premissa? Explicar a Bíblia na ciência. E, na verdade, a Bíblia se explica por ela mesma. Tá? Então, esse é o ponto principal que eu quero deixar aqui. Temos que entender a Bíblia por si só. E aí a gente entra em alguns conflitos. Por quê? Porque muitas pessoas que trazem a ciência para explicar a Bíblia ou não conseguem explicar a Bíblia, ou vão tentar modificar a Bíblia, né? Modular a Bíblia para encaixar numa ciência estabelecida por homens. Eu estou aqui para falar para você, temos que questionar tudo. O problema é que muitas pessoas falam, não, você tem que questionar o cristianismo. Você tem que questionar o feminismo. Tem que questionar o iluminismo. Tem que questionar, até Tiradentes você tem que questionar. Mas a ciência é inquestionável. Você não pode questionar a ciência. Ora, por que eu não posso questionar a ciência? O que me impede de questionar a ciência? E quando eu digo ciência, pessoal, eu sei que tem outros assuntos aqui por trás, mas a gente está falando de cosmologia, tá? Não vamos entrar no mérito de outras questões da ciência que
tem muita coisa comprovada cientificamente que tudo bem, ok. O que a gente vai analisar aqui é a questão da cosmologia, né? Do universo, que somos poeiras cósmicas. Será que somos mesmo poeiras cósmicas? E já começa o primeiro passo aí. A gente é um pontinho bem miudinho no meio de uma multidão de coisas. Será? O que nos diz Gênesis? Gênesis nos diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Será que somos poeirinhas? Navegando por uma imensidão do universo? Muito bem. E aí a gente entra nesse debate, né, das pessoas. As pessoas estão se detonando na internet para colocar a sua opinião, para colocar o seu posicionamento, se a Terra é plana ou se a Terra ela é esférica. Será que vamos chegar a alguma conclusão hoje? Não quero aqui botar o dedo na sua cara e falar que você tem que aceitar A ou B. Mas eu quero que você use as capacidades intelectuais que Deus te deu. E como você vai usar isso? Usando isso aqui. Sem Bíblia não dá. Aí vamos ficar nos achismos e não vamos sair do lugar. Aí eu pergunto, quais os modelos de terra? Né? Vamos falar, terra plana, terra esférica, tem a terra em formato de geóide, né? Formato de pera, tem um monte de coisa. De rosquinha, de camaleão. Quais são os modelos possíveis? Quais são os modelos possíveis? Cada um pode achar que a Terra é de um jeito. Cada um pode achar que a Terra é de um jeito. Por quê? Quem aqui sabe de alguma coisa? Quem aqui sabe de alguma coisa? Não importa se você estudou em Harvard, se você estudou na USP, se você estudou em Jerusalém, se você estudou no Joãozinho da esquina. Não importa. A ciência verdadeira está aqui. E esse livro aqui, ele é acessível para qualquer pessoa. E não me faz melhor ou pior do que ninguém. Então, quais os modelos possíveis? Será que apenas o modelo esférico, que foi o modelo que a gente aprendeu na escola e que perpetua até hoje, será que somente esse modelo atende aquilo que é observável, reproduzível e mensurável? Será que só esse formato, só esse modelo pode conectar a essas três bases da ciência? Quem fala que a Terra é plana, será que pode ser reproduzível, mensurável e observável? Por que somente um modelo é dito como a verdade absoluta? Quando a gente aplica, né, a ideia da Terra plana aqui e tal, e fala e conversa sobre esse assunto, a gente tem muitas pessoas que torcem o nariz. Mas por que torcem o nariz? A minha opinião, tá? É por uma questão muito peculiar. Falta isso aqui. Bíblia. Se as pessoas que defendessem a Terra plana usassem a Bíblia, só a Bíblia, porque é a ciência mais elevada que tem. É a mais elevada que tem. Se as pessoas usassem a Bíblia, ok. Mas às vezes a gente vai indo para tantos lados
que a gente não consegue nem responder, porque a gente precisa observar, reproduzir e mensurar. Vocês acham mesmo que a Terra globo que gira é observável, mensurável e reproduzível? Será mesmo? Vamos fazer um teste? Você sente a Terra rodar? Sente? Se você vê tudo rodando, você vai achar normal? Ou você vai procurar um médico para cuidar da sua labirintite? Ou você vai ficar mais cauteloso na hora de tomar uns copinhos de vinho? Né? E isso eu estou falando de rodar, dar 3 voltinhas numa cadeira giratória e tenta correr. Agora, imagina, estamos numa esfera rodando a 1.666 km por hora. Isso é observável? Isso é reproduzível? Isso é mensurável? Se a sua resposta for não, então não é ciência. Bom, vamos lá. Uma outra questão que eu quero colocar aqui é que muitas pessoas que acreditam na Terra plana acabam errando nesse ponto. É o seguinte: tanto o modelo da Terra plana quanto o modelo da Terra globo são redondos. São redondos. A Terra plana é redonda. A Terra esférica é redonda. As duas são redondas, tá, pessoal? As pessoas acham, né, que a Terra plana é quadrada. Não. Ó, redondo. Tá? Redondo. Pergunto para você. Você sabe a diferença entre uma esfera e um círculo? Isso é uma esfera? Não, isso não é uma esfera. Isso é um círculo. Tá? Visto assim. Eu posso ver ele assim. Completamente possível eu entender isso aqui. É completamente possível. Se você quer acreditar na Terra esférica, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você acreditar na Terra esférica. Não tem problema nenhum você acreditar na Terra plana. Não tem problema. Isso que as pessoas perdem tempo discutindo. Não tem problema. Não tem problema. Tem pessoas que acham que o anticoncepcional serve para evitar filhos. Tudo bem. Mas tem outros que sabem que o anticoncepcional causa aborto. Tem pessoas que acham que o Natal é uma festa em que Jesus nasceu. Outros sabem que a festa de Natal é uma festa pagã. Agora, tem gente que acredita numa coisa, tem gente que acredita noutra. Tudo bem. Tudo bem. Agora, exatamente, Danilo. Seremos idiotas por isso? Ignorantes? Negaremos a Torá por causa disso? Né? Será que esse chilique todo é válido? Mais divide do que conecta. Eu não acredito, tem 15 pessoas online aqui agora. Eu não acredito que são os 15 pessoas que estão online aqui acreditam na Terra plana. Eu não acredito. Que os 15 que estão aqui acreditam na Terra plana. Eu sei que tem gente aqui que acredita que a gente está num globo girando, tá? Tudo bem. Mas eu quero trazer uma perspectiva bíblica. E aí, você vai fazer a sua análise. Você vai
começar a ter essa postura de sair da Matrix. O Danilo já começou a zoar, Gi, coitadinho. Não é não, eu sei que não é. Mas enfim, pessoal, vamos lá, eu quero só aplicar aqui a questão do ser redondo, né? Então, o círculo e a esfera são redondos, só que um é uma perspectiva 2D, outra é perspectiva 3D. Há uma diferença aí, né? Mas os dois são redondos. E qual que é a Matrix? O que a gente precisa sair? Qual que é a Matrix que a gente precisa sair? Simples. A perspectiva universal de que existe apenas um modelo. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Porque o modelo que todo mundo aceita de graça é questionável. Mas muitas pessoas não questionam por quê? Porque trazem essa ciência como um ídolo, como um dogma, como uma doutrina. Se a gente está aqui para quebrar os dogmas pagãos, por que a gente vai aceitar a ciência moderna de forma livre? É necessário a gente questionar tudo. E isso não é diferente. Por que a gente não pode questionar a ciência? Precisamos questionar tudo. Por que a ciência é inquestionável? E por que, se a gente questionar, nós somos taxados de loucos, idiotas, cretinos, canalhas, anti-Torá? Olha só. Então vamos biblicamente, vamos analisar biblicamente alguns fatos, porque é isso que nos importa, né? O que a Bíblia diz? Sobre o formato da Terra, talvez a Bíblia não diga nada. A Terra é assim, a Terra é assado, não diga. Mas ela traz alguns conceitos que nos faz, no mínimo, questionar o modelo atual. O modelo que é colocado aí como um Deus, como uma religião. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, versículo 7. Vamos lá. Olha o que diz lá. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima do firmamento. E assim foi. Pergunto, vocês sabem o que é firmamento? O que é firmamento? Se você abrir a sua Bíblia judaica completa, traduzida por um judeu, sabe o que você vai ver lá? Que Deus criou o domo. Você sabe o que é um domo? Domo é uma cúpula. Você sabe o que é uma cúpula? Olha só que interessante, as igrejas católicas, quando você olha para o teto de uma igreja católica, aquilo é uma cúpula. Um domo. Isso é uma cúpula, é um domo. Tem até o sol aqui, ó, refletindo. Isso é uma cúpula. Então, vou te contratar, viu? Vou te contratar. Obrigada. Conseguiu um emprego. Conseguiu um emprego. Então, a versão do David Stern traz domo. A NVI traz firmamento. Se eu não me engano, a Almeida traz cúpula. Cúpula. Em hebraico, a palavrinha que aparece lá é raquia. Pergunto para vocês. Algo para separar águas de águas. Quando você aprendeu isso na escola? Me explica. Na escola, te ensinaram sobre o firmamento?
Te ensinaram sobre o domo, a cúpula, que dividiu águas de águas? E aí eu vou fazer só uma... Aí a questão da análise observável, reproduzível e mensurável. Como você consegue dividir água? Com papel? Você consegue dividir com papel? Pegar um papel assim, colocar... Opa! Você consegue colocar o papel assim no meio da água? Você consegue dividir a água? Não, né? Para você separar água de um lado e água do outro, você precisa de uma coisa. Algo que seja duro. Jó. Em Jó você vai ter várias respostas. Vamos lá. Jó, capítulo 37, versículo 18. Diz o seguinte: pode ajudá-lo a estender os céus, duros como espelho de bronze, ou espelho fundido, que é a melhor tradução? Espelho fundido. Quem tiver no grupo do Telegram vai receber um vídeo exclusivo que eu vou explicar mais ou menos o que acontece aqui. O espelho fundido. Eu vou mandar lá no grupo do Telegram. Então, se você não inscreveu no grupo do Telegram ainda, vai lá no link da bio, clica lá, você já vai entrar no nosso grupo do Telegram. Se quiser colocar aí também. Qual que é o bit.ly? Vou colocar aqui. Matrix Pardes. Isso, eu vou colocar aqui. Barra Matrix Pardes. Vou escrever aqui porque não é clicável, né? Não. Vou colocar aqui, ó. Entre no nosso canal do Telegram. Pronto, coloquei aqui. Quem não entrou ainda, entre, vocês vão receber coisas bem legais lá. Desculpa aí, obrigado. Muito bem, pessoal. Então, raquia, a palavra raquia vem do verbo raká, que significa estender, achatar, pisar. Olha só que interessante. Então, a palavra usada ali para céus, tá? Versículo 18 de capítulo 37 de Jó, é raquia. Não é chamai, não. Chamai é uma palavra usada para céus, tá? Não é chamai, é raquia. Muito bem. Então, onde o firmamento, e a palavra firmamento já traz firmamento, algo que é firme. Onde o firmamento entra na ciência moderna? Ninguém colocou aqui. Ou eu estou muito perdido, ou realmente todos nós estamos perdidos, porque acho que ninguém aqui aprendeu na escola que aonde a gente vive tem um domo. Aliás, um adendo. Vocês sabem que os inimigos de Israel atacam Israel através de foguetes. Foguetes. Quando eu falo foguete, o que você pensa? Foguete da NASA subindo para Marte, né? Só que o que é usado com os inimigos de Israel para destruir Israel são foguetes. Vocês sabem, o foguete ele não sobe e fica para cima. O foguete ele tem um curso. Sabe qual que é o curso do foguete? Esse aqui, ó. O formato do domo. Formato da cobertura. Por quê? Porque eles soltam um foguete daqui, do ponto A, para chegar no ponto B. Um projétil, né? Para cair aqui. Então, daqui para cair aqui, né? Ó, tum. Muito bem. Vocês sabiam que Israel tem um sistema de defesa que eles formam, eles chamam de Iron Dome, ou em português, domo de ferro. O que acontece? Quando eles ativam esse sistema de defesa, eles destroem
o foguete antes de chegar no seu destino. Então é como se formasse uma cúpula de ferro e o foguete batesse nessa cúpula e se autodestruísse. Esse é o sistema chamado Iron Dome. Iron Dome. Então, o que eu quero trazer aqui? Quem aqui já estudou na escola algo relacionado ao firmamento, ao domo, à cúpula? Não sei se alguém teve a bênção de estudar numa escola que, na aula de ciência, explicasse que existe um domo no globo. Né? Um domo no globo. Eu nunca vi. Mas a Bíblia traz a palavra raquia. O próprio David Stern traduz como domo, firmamento. Algumas versões trazem expansão também, né? Mas expansão, você não tem uma proximidade com a realidade ali, né? Domo, firmamento, algo firme, né? Então, você não tem. Na Bíblia está escrito. E aí? A gente fica com quem? Com o que a Bíblia diz, que existe um domo, um firmamento? Ou a gente fica com o que a gente viu na escola e que é reproduzido? Aliás, pessoal, só quero deixar um outro adendo aqui. Deixa eu só ver aqui para controlar o tempo. Ixi, vai dar umas 3 horas de live. Se você perceber, você vai ver que há muitas fotos de crianças com aquele, como é que chama? Aquele globo que roda lá, né? Fica rodando. Por que é ensinado isso desde a nossa tenridade? Desde quando a gente é pequenininho. Criança. Criança não tem capacidade para discernir o que é realidade e o que é fantasia. Tanto é que se você falar para uma criança que existe Papai Noel, ela vai achar que existe Papai Noel. O pai lá se veste de Papai Noel e achar Papai Noel. E aí você vê, desde criança, você vai colocar lá, ó, só existe um modelo possível que é... Nem fala isso, né? Mas fala assim, ó, o nosso mundo é assim. Planeta Terra. Eu esqueci o nome dele. Ai, põe seu nome aqui, por favor. Eu esqueci o seu nome, me perdoe. Mas ele falou, né, que os muçulmanos creem em terra plana. Olha só que interessante. E o Ocidente brincando. E o Ocidente brincando de ser feliz. Mas é normal, né? E aí, o que acontece? Torra a criança lá com fantasia. Se ninguém quebrar isso, tornam-se homens, pessoas dotadas de várias faculdades, né? Engenheiros formados, doutores formados, que acreditam ainda em algo que foi colocado para ele desde criança. Por quê? Neil é o nome do moço. Obrigado, Neil, pela informação. Então, desde pequeno, porque a criança não tem capacidade para discernir o que é realidade e o que é fantasia. Ninguém quebrou isso, vai levar para o resto da vida. Por isso que a gente está aqui. Semana da Matrix, né? A gente vai começar dia 1º. Trazer para você coisas que você aprendeu no cristianismo que ninguém quebrou. E essa quebra, ela é pesada, né? Ela dói. Por quê? Porque desde pequeno você ouvindo uma coisa só. Só ouve um lado da moeda. Então, isso acontece em todos a parte religiosa, parte científica, parte política, todas as partes. Muito bem. Vamos prosseguir, senão a gente não termina. Outra coisa que eu queria pontuar aqui para vocês. Abra aí em Judas, capítulo 1. Só existe um capítulo em Judas, mas vamos falar capítulo 1, versículo 13. Abra lá. Judas, uma folha
antes de Apocalipse. Diz o seguinte, ó. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Oh. Estrelas errantes. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler esse texto no grego. Vocês sabem a palavra usada para estrelas errantes? Sim, planetai. Planetas. Planetas, a palavra planeta em grego significa estrela. Estrela. Olha só que coisa. E o que ensinam para você? Que estamos no planeta Terra. Ora, que contraditório, não? Porque se eu abro a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 10. Olha só. A parte seca, Deus chamou terra. Ok. A parte seca, Deus chamou terra. Ok. Beleza. No versículo 14 está escrito assim, ó. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar dia e noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu. Deus fez os dois grandes luminares, maior para governar o dia, menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Ué. Se Deus fez as estrelas depois de ter feito a Terra, como que a Terra é um planeta? Não bate. A Terra não é um planeta. Por que a Terra não é um planeta? Porque a Terra não é uma estrela. As estrelas, Kohavot, como diz o Neil, as estrelas, elas estão no firmamento. E o firmamento está acima de nós. Nós estamos na Terra. Essa é a perspectiva bíblica, pessoal. Não tem como fugir disso. Ou a gente acredita na Bíblia, ou a gente acredita na ciência. Tudo bem. Você acredita no que você quiser. Como diz uma frase do Matrix, nós mostramos a porta. Mas quem atravessa é você. Quem atravessa é você. Agora, o que a gente não pode é tentar enfiar dentro da Bíblia algo que não é bíblico. O planeta Terra. Planeta Terra não é bíblico. Por quê? Planeta significa estrela, estrela errante. Muito bem. Uma outra coisa que eu queria comentar aqui. O Arco da Aliança. Pessoal, olha o formato do Arco da Aliança. Ele chama arco, né? Vocês acham que o formato do Arco da Aliança é porque é bonito? Hein? Será que é só porque é bonito ser assim? Ou é um reflexo do domo? Hã? Duro como espelho fundido? Quantas cores tem o Arco da Aliança? Uns vão chamar de arco-íris, eu não gosto, particularmente. Mas, se quiser falar... Quantas cores tem o Arco da Aliança? Pega pra mim... Não me preparei pro Arco da Aliança. Não? Aqui. Você não trouxe o arco pra mostrar aqui? Não trouxe. Pô, Nicole. Tem que se preparar melhor pra aula, hein? Olha só. Página 225, beleza. Era só isso. Vou ler aqui, exatamente. Eu vou ler aqui um livro judaico, tá? Um livro judaico, que ele é um livro místico, tá? Do misticismo judaico, da Kabbalah, que é o Zohar. Isso aqui a gente usa como um apoio literário judaico, tá? Mas olha o que está escrito no Zohar. E eis que a
abóbada significa cúpula, domo. E eis que o domo que se estende e que pende sobre o paraíso tem as mais gloriosas cores. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Outra coisa que eu ia colocar aqui, e eu acho que eu esqueci de colocar ali. Eu esqueci de colocar, mas não tem problema. Eu coloco lá no grupo. No grupo do Telegram eu coloco. E aí o que acontece? O Zohar, ele fala que a cúpula, né, que estende o paraíso, ele tem as mais gloriosas cores. O que a gente vê no Arco da Aliança, quando o Eterno fala que não vai destruir mais a terra com água, não é com água da chuva. Porque o que aconteceu no dilúvio? As comportas se abriram. As comportas se abriram. A gente vai ler daqui a pouquinho um texto aqui. A gente vai falar um pouquinho dessa comporta aí. Você acha que é analogia? Vamos ver se é analogia. As comportas do céu se abriram, as águas de cima fizeram o dilúvio. Né? As águas de cima. As águas de lá. Né? Então, o que acontece? Deus traz esse arco, né? Essa aliança, o arco da aliança, para provar que as comportas jamais se abririam para trazer juízo em forma de água, em forma das águas de cima. Tá? Em forma das águas de cima. E outra coisa, essa tal teoria do canópio não se sustenta, pessoal. Não sei se vocês já ouviram, mas a teoria do canópio não se sustenta. A teoria do canópio tinha uma camada de água, né, de uma faixa espessa, né, que ficava segurando uma quantidade de água, e aí no dilúvio se rompeu o canópio. Se rompeu e aí? Acabou o firmamento? Para onde foi o firmamento? Não tem mais firmamento? Enquanto houverem céus e terra, nenhuma letra e nenhum traço da lei passará. Se Raquia foi chamado de céus também, né? E chamou Deus Raquia de céus. Então, se não existe mais Raquia, não existe mais céus, então por que existe a Torá? Essa é nova, né, Elisângela? E pasmem. Foi um grande estudioso que trouxe essa teoria aí. Mas os terraplanistas que são burros, ignorantes. Então a gente tem que parar um pouquinho dessa deixar o outro falar e trazer, né, a possibilidade desse diálogo. Isso é importante. Próximo tópico que eu queria trazer aqui para vocês. Lembrando que essa live não vai ficar gravada. Essa live só vai estar disponível para as pessoas que participarem do nosso canal lá no Telegram. Então, aqui, bit.ly/matrixpardez, você vai acessar lá o link para fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. Então, não perca, vai lá que dá um tempinho que a gente vai colocar essa live lá no grupo, tá bom? Só o pessoal do grupo vai ter acesso. Quando a gente se depara lá com Josué, o sol parou. Não, porque... Pessoal, já ouvi tanta coisa. Já ouvi um pastor trazendo explicações da ciência moderna para explicar o que aconteceu ali. Aí é muito para minha cabeça. Aí sim, as pessoas estão anulando a Torá, anulando a Bíblia, em detrimento de algo humano. Poxa vida, gente, é só a gente pensar um pouco. Não, porque o Sol parou, porque Marte e Júpiter se alinharam. Gente, para com isso. Para com isso.
Se o Sol parou, né, as pessoas falam, não, porque foi a Terra que parou. Gente, o texto é muito claro, o Sol parou. Por que a gente precisa ficar fantasiando muito? O Sol tem curso. O Sol se movimenta. Danilo fica zoando. Ele falou, para a bola aí, motor, quero descer. Então, gente, sabe, o que o texto diz? O Sol parou. O Sol parou. É isso. Não, porque... Aí tem outro, né? Não, porque a perspectiva do observador... Gente... Observável. Você vê o Sol aqui, depois vê o Sol lá. É observável. Mensurável, reproduzível. Você pode reproduzir uma Terra parada e um Sol andando em cima, em volta. Aí o pessoal da Bíblia não foi tão inspirado assim, né? Faltou inspiração. Pessoal, né? Então tem coisas que a gente força a barra. E depois os terraplanistas que forçam a barra. Então para que a gente vai forçar a barra? Vai colocar uma teoria científica dentro da Bíblia para explicar? A Bíblia se explica por si mesma. Lembra que a gente falou? A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a ciência. A ciência não explica a Bíblia. É a Bíblia que explica a ciência. Se as duas coisas se completam, se encaixam, beleza, a Bíblia explicou a ciência. Se não encaixa, a ciência não pode explicar a Bíblia. Quem está certo? É a ciência que está certo? Então o Sol parou. Será que figura de linguagem, perspectiva do observador? Vamos ler lá, Salmo 19, olha só. Salmo capítulo 19. Não vai embora vocês, porque essa live não vai ficar gravada. Entre lá no nosso grupo do Telegram, vai para lá essa live, tá? Salmo 19, versículo 4 a 6. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade a outra dos céus e faz o seu trajeto. Nada escapa do seu calor. Gente, mais claro que isso aqui, só a luz do sol. Mais claro que isso. Sai de uma extremidade a outra, faz o seu trajeto, ou seja, o sol está em um movimento. O sol tem um curso, a lua tem um curso. Salmo 104. Vamos lá, abrir Salmo 104 aqui. Salmo 104, versículo 19. Diz o seguinte: ele fez a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. Olha só, o sol sabe quando deve se pôr. Mas o pôr do sol só não se põe. Não se põe para a ciência moderna, pode ser que não. Mas eu não estou nem aí para a ciência moderna, eu estou aí para a Bíblia. A Bíblia é a ciência perfeita. Lembre-se, a palavra ciência pode ser Torá. Torá significa ciência também. E a palavra se pôr ali, em hebraico, é a mesma palavra para a palavra entrada. Então é como se estivesse entrando, o sol estivesse entrando. Ué, entrando aonde? E quando o sol nasce, ele está saindo. Ué, saindo da onde? Ué, entrando e saindo? Você só entra e sai de um lugar que tem o quê? Porta. Você só entra e sai de um lugar que tem porta ou que tem alguma passagem. Não é? Você só entra e sai de um lugar que tem uma passagem. E eu vou ler para vocês um outro livro muito importante que a Bíblia fala sobre ela, o Novo Testamento fala sobre ele, o Antigo Testamento fala sobre ele, que é o livro de Enoque. Vamos lá. Vou abrir aqui no capítulo 72. Olha o que diz capítulo 72. Deixa eu abrir aqui, capítulo 72.
Muito bem. Diz o seguinte, ó. Este é o primeiro mandamento dos luminares. O Sol é um luminar cujo egresso, ou seja, a sua saída, é uma abertura do céu que está na direção leste e cuja entrada é em uma outra abertura no céu no oeste. E eu vi 6 aberturas pelas quais o Sol se eleva e 6 aberturas pelas quais ele se põe. A lua também se eleva e se põe pelas mesmas aberturas. E eles são guiados pelas estrelas. Olha só o que Enoque relata aqui. E aí, vou voltar aqui no livro do Zohar. Livro do Zohar. Página 161. Deixa eu ver aqui. Página 162. Olha o que diz. Em cada janela há uma estrela. Quando o Sol passa por essas janelas, olha só, ele projeta faíscas. Então algumas se tornam vermelhas como cobre e outras amarelas como ouro. As estrelas do leste são amarelas, as do sul são vermelhas. E aí se junta 3, 5 e 7, é sinais que os reis invadirão o Oriente. E se juntam 2, 4 ou 6 estrelas, é sinal de um grande terror na Terra. Entretanto, não devemos conceder muita importância às constelações, pois sabemos que tudo vem do Santíssimo e que apenas Ele pode influir em nossas vidas. Só que o que me chamou muita atenção aqui foi: o Sol passa pelas janelas. O Sol tem um curso. Quem prova isso? A Bíblia, livro de Enoque, que é um livro apócrifo, o Zohar, que é um livro do misticismo judaico. Olha quantas fontes a gente tem. Que há um lugar onde o Sol sai e onde o Sol entra. Então o Sol parar, tá ok, tá biblicamente correto. Ah, está cientificamente errado. Então a ciência não confronta a Bíblia. Fico com a Bíblia. Se você quer ficar com a ciência, não tem problema, é um direito seu, tá? Agora, tente ponderar as coisas. Ao invés de ficar emitindo maldições contra seu irmão porque o seu irmão é terraplanista. A Terra gira. Aí eu pergunto, por que a Terra giraria? Por que a Terra gira? Pessoal que acredita que a Terra é um globo girando. Por que vocês acham? Pode colocar aqui, sem julgamento, tá? Aqui a gente não está para julgar nada. A gente está aqui para criar um diálogo e colocar para vocês os pontos e vocês, depois se vocês quiserem estudar mais a fundo, amém. Se não, também tudo bem. Mas as pessoas aqui que estão nessa live, que acreditam na Terra, um globo girando, tal. Por que a Terra precisa girar? Vou esperar um pouquinho aqui para ver se, por causa do delay. Por que a Terra precisa girar? Para os que acreditam que a Terra é um globo, tá? Não sei se é a maioria ou minoria aqui, mas... Vamos lá, pessoal. Se tiver alguém... Todos nós estamos aqui para aprender. Eu também. Diz aí, Gi. Ó, esse Danilo é fogo, né? Não mexe com ela, minha menina, não, hein? Aí, ó, tá vendo? Ó, agora tem defensor, viu? Vem que aparece aqui. Tô de olho, hein, Danilo? Não mexe com a minha menina, não. Eu acho que talvez ninguém... Tá, beleza. Talvez alguém ficou constrangido de falar, não tem problema. Mas por que a Terra giraria? Ah, a Terra giraria porque se a Terra não girasse, a gente não ia ter dia e noite. Aí eu entro em outro ponto. Se a gente já viu que o Sol e a Lua, eles estão em cursos, então não faz sentido a Terra girar. Se biblicamente o Sol tem um curso,
Por que a Terra giraria? E aí você vai fazendo as conexões. A Terra giraria? Não sei. A Terra globo, eu vou... Só vou dar uma... Eu sei que... Mas é assim que a gente pode provar alguma coisa, né? Mas, pessoal, ó, isso aqui, ó. Minha mão está em cima ou embaixo desse círculo aqui? Minha mão está em cima ou embaixo? Vamos lá. Minha mão está em cima ou embaixo desse ponto aqui? Acho que o pessoal não quer muito conversa não, tá mais refletindo, né? Ó, minha mão tá embaixo disso aqui, né? Isso, abaixo. Obrigado, Wellington. Abaixo. Beleza. Se eu colocar esse livro aqui, vou colocar o livro em cima ou embaixo? Em cima. O livro está em cima, minha mão está embaixo. Beleza. Pega uma bola rodando. Pega uma bola e roda a bola. O que é em cima, o que é embaixo? Veja, você perde a perspectiva. Quando você tem uma bola, onde é em cima, onde é embaixo? Aí a pessoa fala assim, não, se for uma bola, onde está o pino que enche, é em cima. Não, mas vamos pensar que não tem pino. É uma bola. Ah, não, hemisfério norte é em cima, hemisfério sul é embaixo. Não, mas quem está embaixo e olha para cima, está olhando para cima ou para baixo? Isso é uma boa reflexão, é filosófico isso. Você está numa bola. Aqui, ó. Você está num plano, tá? Aí a pessoa está aqui, no Brasil. E a pessoa está aqui do outro lado do mundo, no Japão. Certo? Os dois estão aqui. Olha para cima, os dois vão olhar para cima. Olha para baixo, os dois vão olhar para baixo. Eu fiz um símbolo assim, depois vão falar que eu sou maçônico. Sou satanista. Não sou não, tá? Então, um tá aqui, outro tá aqui, os dois olham para o mesmo sentido. Para cima, para baixo. Tá numa bola. Tô numa bola aqui. Pega uma bola ali, vai. Vamos deixar coisa bonita aqui, né? Vamos deixar coisa. Para isso que a gente tem filho também. Porque se não fosse o Daniel, não ia ter bola aqui. Vou pegar uma bola aqui, vamos demonstrar aqui para vocês. Vamos pegar uma bola aqui. Então, beleza, vou voltar aqui. Beleza, aqui. Uma pessoa aqui no Brasil, uma pessoa aqui no Japão. As duas olham para cima. Tudo bem, para cima. As duas olham para baixo. Legal. Pronto, estamos aqui. Aqui está o Brasil. Aqui está o Japão. Sei lá se é assim. Sei lá, também não sei. Estudei, mas desprezei esse ensino aqui. Brasil tá aqui. Sei lá, aqui. Japão tá aqui, do outro lado da bola. Aqui. O carinha tá aqui. Olhou para cima para ele vai ser onde? Aqui. E aqui, olha para cima, vai ser aqui. Ué, aonde que é para cima e para baixo aqui então? Veja que fica sem critério, você fica sem saber o que é para cima e para baixo, de fato. Bom, Salmo 104, versículo 5. Salmo 104, versículo 5. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. De novo, firmaste a terra, ou seja, a terra firme, ela se move? Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Bíblia, ou você fica com a ciência, não tem problema. Tem várias coisas aqui, o Nil está colocando aqui várias coisas, assina embaixo, mas a gente vai abordar, né, sempre no parâmetro bíblico,
tá? Também na nossa plataforma, tá? Então fiquem espertos, fiquem ligados. E eu queria citar também, porque quando teve a discussão lá no Instagram lá do Rabino, sobre esse assunto, né, da Terra plana, que ele ficou bem raivoso, né? Citaram ali, tem um rapaz lá que citou, vou citar já esse texto aí, J38. Citaram um texto lá, que foi Isaías 40, 22. Olha só, a pessoa quer defender uma coisa da ciência e acaba passando vergonha, né? O que ele citou? Ele citou Isaías 40, 22. E aí, ele diz o seguinte, ele cita lá, né? Que é a versão da Almeida Revista Corrigida. Olha o que diz. Ele é o que está assentado sobre o globo da Terra, ou o globo terrestre. Aí ele colocou em caixas altas. Tá vendo? Globo terrestre. Ele usou esse texto para tentar provar que a Terra é um globo. E a gente sempre bate na tecla aqui, né? Nós temos o curso de hebraico, né? Para que você também possa ter esse discernimento. Vai no original desse texto, gente. Isaías 40, 22. Sabe o que está escrito lá? A palavra rug. Sabe o que significa rug? Círculo. Ah, mas círculo é globo. Ah, é? Isso é um círculo. Isso é uma esfera. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A Marilu colocou a tradução real é cúpula ou abóboda, porém lá não aparece a palavra raquia, por exemplo, tá? Não aparece. A palavra que aparece lá é rug. E a palavra rug significa literalmente, e até o Dr. Rodrigo Silva, já dando uma palestra, né? Ele falou sobre isso, que é a ideia de que alguém, o Eterno, né? Alguém colocar um compasso e traçar um círculo no chão. Com compasso você não consegue fazer uma esfera. A não ser que seja perspectiva ali, 3D. Mas a ideia ali, no original, rug, é um círculo. Ele se assenta aí, tem a nova tradução na linguagem de hoje, que eu não gosto, mas, então, a NVI traz cúpula, mas tá, na minha humilde opinião e sugestão, a partir do hebraico está errado, porque lá não aparece a palavra raquia, que seria a palavra para cúpula, firmamento, né? Mas ó, a nova tradução na linguagem de hoje diz assim, ó, o Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu. Beleza, mas omitiu o rug, para não dar confusão. Depois, ele se assenta sobre o círculo da terra, Almeida, século 21. Isso aqui traz a tradução literal mesmo do hebraico. Ele se assenta sobre o círculo da terra. Depois vem a Almeida Revista Atualizada. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Legal também. Agora. Ele que está assentado sobre o globo da terra é forçar muito a barra. É forçar demais a barra. Se a pessoa quisesse colocar isso aqui, ó, nunca ia trazer a palavra rug, ia trazer a palavra kadur, que significa bola, esfera, kadur. Tá? Então, você vê que no hebraico, no original, você consegue, certamente, entender algumas coisas, né? Bom, e aí eu quero finalizar aqui a nossa live de hoje, né? Essa live não vai ficar gravada no IGTV. Essa live vai estar disponível para as pessoas que se inscreverem no nosso canal do Telegram. bit.ly/matrixpardes, você vai ter acesso ao link para você entrar lá. Entre lá que você vai ter várias surpresas
ali, tá? Então você vai ter essa live, você vai ter outra surpresa, eu não quero revelar surpresas, mas vamos falar sobre algumas coisas. E eu quero mandar o experimento lá também para vocês lá no grupo, tá? Bom, e eu quero ler, para finalizar, Jó capítulo 38. Jó capítulo 38. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler alguns pontos aqui. E tem muitas coisas para colocar aqui, né? Enfim, mas eu vou até citar algumas coisas. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. E aí ele vai fazendo várias perguntas para Jó. Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Então vamos lá. As perguntas. Para Jó, hein? Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Você não tem faculdades? Já não estudou em Harvard, em Massachusetts, em Jerusalém? Responde. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. Talvez você saiba. Porque você é doutor, é mestre, é engenheiro. Eu também sou engenheiro. Sou formado em engenharia. Eu não tenho tanta pretensão assim. Eu prefiro ficar com a Bíblia. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos, sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam? A estrela canta? E todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele rompeu do ventre materno, quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode ir, além desse ponto não. Aqui faço para parar suas ondas orgulhosas. Aqui, ó, o orgulho das pessoas, ó, termina aqui, tem limite. Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alvorada o seu lugar? Para que ela apanhasse a terra pelas bordas? Se você me mostrar a borda disso aqui, ficarei muito satisfeito. Não estou confrontando, eu estou fazendo com que você reflita e questione aquilo que foi aprendido. E sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete. Você sabe o que é barro sob o sinete? Põe um barro em forma de um globo. Põe um sinete em cima. Pá! E tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Lembrando que o homem só conhece 10% do fundo do mar. Essa era uma outra coisa. Fala de novo que eu não sei se o pessoal ouviu. Fala o que eu falei. Eu posso falar depois do coisa, porque eu vou comentar sobre isso. Depois eu falo que a Nicole falou. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, eu vou repetir depois. Fale-me, se é que você sabe. Olha o Eterno aqui. O Eterno, ele trata os arrogantes dessa forma. Então, tá bom. Então fala. Já que você sabe tanto, então diga. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido. Você já viveu tantos anos. Já viveu tantos anos. Tem tantos diplomas aí. Acaso você entrou nos reservatórios da neve e depósitos da saraiva que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate?
Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial, um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele faz brotar vegetação? Vou prosseguir aqui, tá? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar os domínios de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se como inundação? Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus quando o pó se endurece e os torrões da terra aderem uns aos outros? E aí vai, capítulo 19 vai embora, versículo 40 vai embora, e as perguntas não param de surgir. Quantas perguntas Jó respondeu? Mas a ciência responde tudo. Eu não preciso da Bíblia para saber que não, como é que é? Eu não preciso da Bíblia para saber que a Terra não é plana. Oh. Talvez seja melhor que Jó, né? A arrogância é um mal que derruba o homem. Sabe qual que foi o maior ato de arrogância do ser humano? Vocês sabem? Torre de Babel. Torre de Babel foi o ato mais arrogante do ser humano. Pessoas que queriam se rebelar contra o Eterno. Sabe o que eles fizeram? Uma torre para alcançar, sabe o quê? O firmamento. Por quê? As pessoas que querem alcançar firmamento, eles querem alcançar um nível sobrenatural ou alcançar o trono do Eterno, para serem melhores do que o Eterno. Ou seja, responder essas perguntas. Sabe quem responde essas perguntas aqui? A NASA. A NASA responde essas perguntas. E aí? A NASA que faz foguetes para chegar até o céu? Assim como Nimrod levantou a torre para alcançar a cúpula, alcançar o firmamento? E aí eu faço a pergunta: por que? E aí eu entrei no site da NASA lá, das poucas vezes que eu fui lá, a missão da NASA é essa aqui, ó: fomentar o futuro na pesquisa, descoberta e exploração espacial. Por que a NASA quer explorar o céu? E aí vem o que a Nicole comentou aqui. O fundo do mar é explorado apenas 10%, é isso? 10%. 90% do fundo do mar a humanidade desconhece. A humanidade desconhece o fundo do mar. Oh, mas peraí. No fundo do mar tem muita coisa. Tem cidades embaixo d'água. Tem mistérios debaixo d'água. Por tem que animais nunca vistos. Animais nunca vistos. Inclusive Leviatã. Agora eu pergunto, por que a NASA não se preocupa em fazer essa expedição embaixo? Por que se preocupa em fazer em cima? Eu te digo, isso chama-se rebeldia, arrogância e prepotência para se igualar ao Eterno. Para se igualar ao Eterno. Então, pessoal, deixo uma pergunta. Se a NASA, ou qualquer outra coisa, porque a NASA aqui aparece na mídia e as pessoas estão tão hipnotizadas pela mídia, então tudo que a mídia fala elas aceitam. Então, se a NASA chega e fala assim, ó, um meteoro vai cair amanhã na Terra, vai acabar com tudo, você acreditaria? Como seria os seus últimos minutos na Terra? Ou, se falasse assim, ó, a NASA falou assim, ó, a Terra está parando, a Terra vai parar de rodar.
E aí? Você iria se desesperar? Ia ficar com medo? O caos mundial iria surgir? Bom, estamos chegando ao fim da nossa live. Acho que foi uma live que rendeu bastante. Essa live não vai ficar gravada. Quem quiser assistir essa live novamente, ter acesso a essa live pro resto da vida, entre aqui, ó, no nosso canal do Telegram, tá bom? bit.ly/matrixpardez, e aí você pode assistir essa live novamente, tá? Na íntegra. 1h30 de live, acho que foi... Nunca fizemos live em 1h30, né? Falando sem parar, não. Tá? Então, eu quero deixar aqui o meu respeito às pessoas que não acreditam na Terra plana, né? Que querem continuar acreditando no globo, não tem problema nenhum. Agora, lembrem-se, a verdade está aqui. A verdade está aqui. Eu mostrei alguns textos para vocês. A verdade está aqui. Cabe a você julgar se o que a ciência mostra está convergindo com o que a Bíblia diz. Beleza, ok, segue o jogo. O que a ciência diz diverge do que a Bíblia está falando? Opa, fique esperto. Mas o movimento não é ciência, Bíblia, mas Bíblia, ciência. Quer saber se a ciência está certa? Vê na Bíblia. Se a Bíblia comprovar o que a ciência diz, ok, vai embora. Se não, desconfie. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é uma reflexão. Reflitam sobre isso, questionem tudo, perguntem tudo. Plataforma Pardez, aqui você é livre para perguntar, para falar. Aqui você não vai ter julgamento, tá? Pode ficar tranquilo. E é isso. Entrem aí no nosso canal do Telegram e nos vemos. A partir do dia 1º vamos falar sobre alguns pontos da matrix religiosa que precisamos sair, né? Então, vamos estudar aí algumas coisas interessantes, tá? Eu faço os temas. Os temas, vamos lá, tá na ordem? Você colocou na ordem? Eu coloquei, mas pode... Eu não lembro a ordem. Não tem problema. Não tem problema? Então vamos lá. Da religião cristã. Religião cristã, né? Vamos falar um pouquinho sobre a religião, né? Será que é a religião mais correta que existe? O Eterno fez religião? Não fez? Para que serve a religião? Então vamos falar um pouquinho da religião cristã. Sobre o cristianismo, aliás, né? Sobre isso. Vamos falar também sobre o dízimo, né? Vamos falar sobre o dízimo. Então, será que o dízimo é aplicável? Não é? Se eu não der o dízimo, vou ser amaldiçoado? Não vou? Então vamos falar sobre isso. Evangelho e salvação. Evangelho e salvação. Você sabe o que é evangelho? Você sabe o que é salvação? Pode-se perder a salvação? Evangelho. O que é evangelho? Boas novas? Tá, mas boas novas do quê? Vamos ver, vamos falar sobre isso. Família. Quais os pontos da matrix da família, né? O que tem falado de fora para dentro sobre a família, sobre filhos, enfim, sobre essas questões. E Trindade. E sobre a Trindade. Trindade é bíblico, não é? Será que a gente tem, né, fundamentos bíblicos a respeito da Trindade? Não temos? Vamos falar sobre isso também. Tá? Então são temas aí muito legais, né? E para a gente colocar aqui, e cada um sabe o que faz a respeito da sua fé, né? Estamos aqui abertos para que cada um possa refletir. Tá bom? Então é isso, pessoal. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Tenham uma boa semana. Nos vemos no dia 1º. Vamos falar sobre a religião primeiro, né? Isso. Vamos falar sobre a religião cristã em primeiro, tá bom? Então, dia 1º. Estamos em São Paulo, estamos no interior de São Paulo, Sorocaba. Mas nós não somos uma sinagoga e nem um ministério. Não somos uma sinagoga, não somos um ministério, somos uma plataforma de ensino. Exatamente, online. Uma plataforma de ensino online para fazer você abrir um pouquinho a cachola, tá bom? Não vamos obrigar ninguém a seguirem aquilo que a gente segue, mas a gente quer mostrar para vocês a verdade, aquilo que biblicamente a gente tem como verdade, como ciência, como fundamento,
e aí cada um faz o que preferir, né? Meu nome é Thiago Matos. Eu sou Nicole. E nós estamos à frente do Pardes, tá bom? Qualquer coisa, estamos lá no Telegram, então não se esqueça de se inscrever. bit.ly/MatrixPardes, nos encontramos lá em nome de Yeshua. Um beijo a todos, shalom, shalom. Tchau.